Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e hoje estou aqui, transmissão simultânea no Instagram e também no Facebook, para conversar com você sobre questões relacionadas à doença de Alzheimer, né? E o tema da live de hoje será como lidar com as acusações falsas na doença de Alzheimer. A gente sabe que pessoas acometidas por essa doença muitas vezes, né, acusam os cuidadores de roubo, acusam os cuidadores de estarem negligenciando, né, em relação à alimentação e várias outras acusações que nós vamos ver na live de hoje. Isso causa um grande estresse para os cuidadores, né? Então, se você conhece alguém que é cuidador de pessoas acometidas pela doença de Alzheimer, ou se você é um cuidador, fique nessa live que eu tenho bastante coisas para ensinar para você, tá bom? Lembrando para vocês, então, que a transmissão está simultânea, Instagram e Facebook. Se tiver problema com alguma das plataformas, é só vocês mudarem aí de rede social. Para quem está aqui pela primeira vez, né? Eu tenho um canal do YouTube com mais de 500 vídeos, tá? E 2 playlists lá no canal do YouTube sobre a doença de Alzheimer. Então, se é a primeira vez que você está aqui, aproveite para quando terminar essa live fazer uma visita no meu canal do YouTube e ver todos os conteúdos que eu tenho lá. Eu tenho muita coisa, principalmente no que tange a doença de Alzheimer, tá? Então, se você cuida de pessoas com essa doença, pode passar no meu canal do YouTube, que tem muita coisa lá para eu ensinar para vocês, tá bom? Também quero pedir a você, né, que está aqui pelo YouTube, que vai assistir esse vídeo gravado no YouTube, que você já se inscreva no canal, já ative o sininho, né? E ao longo da live vá deixando seus comentários, né? Vai falando aí se você está gostando, se você não está gostando da live. Isso é muito importante para mim, né? Esse feedback de vocês, em termos de tempo de live, em termos de conteúdo, né? Se o conteúdo está ajudando vocês ou não. Então, esse feedback sempre é muito importante, tá bom? Já vou começar a nossa live de hoje, né? Quero apenas lembrar vocês, primeira coisa, né? Compartilhem essa live, convidem outras pessoas. Segundo ponto, não se esqueçam que eu tenho também um blog, tá? O julianabenevides.com. Vocês podem divulgar esse blog para outras pessoas. Inclusive, nós já temos lá nesse blog vários textos, né? Relacionados à doença de Alzheimer. E temos os vários canais onde eu divulgo aí o meu trabalho, né? Então, a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o canal do YouTube, a gente tem um LinkedIn. Então, é muita coisa, né? Muito material aí para vocês que querem aprender sobre longevidade humana e mais especificamente sobre a doença de Alzheimer, que tem sido o meu foco, tá bom? Então vamos lá, né? Vou só ver se tá tudo certo aqui na live da gente no Instagram. Tô vendo que tá tudo certo. Vou ver se está tudo certo aqui no Facebook também. Está tudo certo. Boa noite, Glaciete. Boa noite, Edson. Boa noite, Vera Alves. Marinês, Flávio, toda a galera que tá chegando aqui no Instagram também, gente, não deixem de comentar, de deixar o boa noite de vocês, tá bom? Que é um prazer saber quem está participando dessa live. E vamos lá, então, conversar sobre o nosso assunto de hoje, né, gente? Então, qual que é a minha proposta na live de hoje? Ensinar para você o que fazer quando uma pessoa que tem demência, quando uma pessoa que tem a demência do tipo Alzheimer, né? Mas especificamente faz acusações contra você. Como agir, né? Como eu falei no início da live, às vezes a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela acusa a família de roubo, ela diz que estão roubando o dinheiro dela, que estão roubando as roupas, que estão roubando os sapatos. Muitos acreditam, por exemplo, que estão sendo envenenados, né? Acham que quando o familiar oferece a medicação, que o familiar, na verdade, está oferecendo um veneno, que o familiar está querendo matá-lo. Alguns acham que estão aprisionados. Por quê, né? Se você está aqui e você não sabe, né, o que é a doença de Alzheimer, quais são os sintomas da doença de Alzheimer, talvez você fique um pouquinho perdido. Mas quem é cuidador sabe como que é, né? Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela, à medida que essa doença vai avançando, ela começa a se perder. Então, o que o cuidador tem que fazer, né? Ele não pode mais deixar o portão do quintal aberto, porque essa pessoa pode sair e não saber voltar. E aí, por conta, né, dessa desorientação dessa pessoa, o cuidador é obrigado, então, a cercear a liberdade.
Só que isso é mal interpretado por essa pessoa que tem Alzheimer. Então, muitas vezes ela acha que ela está sendo encarcerada, que ela está sendo aprisionada. Às vezes ela reclama de negligência. Então, quantas vezes, por exemplo, eu já ouvi casos, né, de pessoa que tem a doença de Alzheimer e que reclama, diz que a família não está dando comida, não está dando alimentação. E aí, na verdade, ela já comeu várias vezes, mas ela esqueceu. E aí ela vai pro portão, já vi casos assim, do idoso ir pro portão, né, e começar a gritar e dizer que a família não está dando comida para ele. E aí o que acontece? As pessoas que passam não sabem que esse idoso tem a doença de Alzheimer. E aí o que acontece? Vão lá e denunciam a família. Eu já vi casos até de polícia, gente. De polícia mesmo, porque o idoso se irrita e ele acha que não estão oferecendo alimentação e ele reclama e as pessoas acham que está havendo alguma negligência, né, contra o idoso e aí elas vão fazer a denúncia. Então, assim, é uma coisa muito séria, né, que às vezes a gente brinca, mas que causa um sofrimento emocional para o cuidador. Mas qual que é a minha proposta na live de hoje? Né? Fazer vocês entenderem como que isso acontece e levarem isso de uma forma mais tranquila, porque tem estratégias para a gente lidar. Né? São estratégias que a gente vai ter que repetir até passar essa fase que vai passar, mas existem estratégias, então tem como a gente lidar melhor com essa situação. Fato é, né, que a doença de Alzheimer, ela traz um comprometimento cognitivo e esse comprometimento cognitivo, ele pode trazer justamente essas paranoias, né, esses delírios, e esse é o motivo dessas acusações na maioria dos casos, tá? Mas eu preciso fazer uma observação antes de continuar na live, antes de ensinar para vocês o que fazer nessas situações. A minha observação é o seguinte: infelizmente, né, no Brasil, nós temos uma cultura de desrespeito à pessoa idosa, não é verdade? Todo mundo está aqui na live, né, principalmente se você é idoso, já passou por alguma situação de desrespeito, né, dentro da família, com amigos, né, nos meios sociais. E aí o que acontece? Quando esse idoso é acometido pela doença de Alzheimer, a situação fica muito pior. Né? Por quê? Existem pessoas que vão se aproveitar dessa desorientação, que vão aproveitar dessa perda de memória, né? desse déficit cognitivo do idoso e vão realmente cometer violência física, vão deixar o idoso sem alimentação, vão cometer violência sexual, violência psicológica, né? Violência patrimonial, ou seja, vão usar os bens do idoso, vão usar o dinheiro do idoso, vão cometer discriminação. Então, assim, sempre que o idoso se queixar de alguma coisa, né? A gente tem que ouvir, sim, independente se ele tem demência. Sempre falo isso, tá? Porque a gente dá muito descrédito a quem tem demência e aí muitas vezes esse idoso acaba passando por violência, por negligência, sim. Então vamos dar crédito. Se ele diz para você que alguém está fazendo alguma coisa, não que você vai acusar ninguém, mas assim, observe, fique de olho e veja se realmente não está acontecendo uma coisa errada, tá? É preciso sempre fazer essa ênfase, né? Enfatizar isso aqui para vocês. Esse é um ponto. Agora, não você viu, já observou, isso não está acontecendo, não tem ninguém negligenciando, né? Não tem ninguém violentando o idoso, não tem ninguém roubando as coisas dele, ou se esse idoso está até fazendo essas acusações contra você, vamos lá, né? Primeira coisa que você precisa entender, isso é um dano cerebral, tá? Então não é culpa dele, não é culpa sua. A gente nunca pode levar pro pessoal essas acusações. A gente tem que entender que é a doença. Por que eu digo isso? Porque tem cuidador que vai ficar assim, mas minha mãe tá desconfiando de mim. Eu cuido da minha mãe há 10 anos, há 20 anos e minha mãe desconfia de mim. Gente, é a doença. A doença está trazendo esse comprometimento. E aí o que acontece? Ela tem a demência, tem a doença de Alzheimer. E aí ela esquece onde que ela coloca as coisas, né? Na cabeça dela, ela está sendo roubada. Ela esquece que ela comeu. Na cabeça dela, você não deu a comida para ela. Então, o que eu vou ensinar para vocês são formas de lidar com isso, né? Formas para vocês entenderem que tudo isso é culpa desse comprometimento cerebral. Então, assim, ela acredita, por exemplo, que ela está sendo presa, né? Que você não está deixando ela sair para lugar nenhum, que você faz aquilo de propósito. Por quê? Porque ela não entende que ela fica desorientada, que ela se perde na rua e que é por isso que ela não pode sair sozinha. Então, tudo isso é normal, né? E esses sintomas vão surgir aí na fase intermediária da doença de Alzheimer. Vão passar, vão, tá? Mas se você cuida de alguém que tem Alzheimer, isso ainda não aconteceu, se prepare, porque pode acontecer, tá? E se acontecer, você já vai saber como lidar. E se você cuida de alguém que já apresenta, né, esses sintomas, o objetivo da live é justamente ajudar você a lidar com isso. Então, o que eu vou dizer para vocês nessa live, né? Qual é a pior forma de lidar com essa situação, qual é a melhor forma de lidar e também algumas dicas específicas, tá? Então, falando
Antes de eu continuar, né? Primeiro, quero agradecer os comentários de vocês, né? Como a Liliana colocou aqui. Já vi casos, né, do idoso viver na miséria e as pessoas ao redor pegavam todo o dinheiro. Acontece. Infelizmente, né, as pessoas sabem que aquele idoso tem um comprometimento cognitivo e aí sabem que ninguém em volta vai dar crédito a ele e se aproveitam dele. Então, eu sempre faço essa observação. Se o idoso reclama de alguma coisa, de alguém, primeiro verifique se realmente isso não está acontecendo antes de dizer que é a demência. Agora, fato, na maioria dos casos, essas acusações vão ser resultado da demência, sim, tá? Mas quais são as melhores formas de vocês, né, de você lidar com essa situação, né? Aliás, não vou pela melhor, vou pela pior, tá? E antes de eu falar pior, quero pedir a vocês que chegaram agora, tanto no Face, né, quanto aqui no Instagram, que vocês compartilhem a live de hoje, tá bom? Já vão clicando em compartilhando e marcando as pessoas. Qual que é a pior forma de você lidar com essas falsas acusações? Você apelar para o raciocínio lógico, né? É você vir para a pessoa, ai mamãe, mas você sabe que eu sou sua filha, que eu cuido de você há 10 anos, você acha que eu vou fazer isso? E aí você começa a tentar querer provar, né, por A mais B, e explicar, e muitas vezes dar longas explicações para fazer esse idoso entender que ele não está sendo roubado, para fazer ele entender que ele já comeu. E o que vocês precisam entender, gente? Quanto maior o seu discurso, esse é um ponto, mais difícil vai ser para ele entender. Lembra nas outras lives, né, que eu sempre venho falando para vocês que a comunicação com quem tem Alzheimer tem que ser uma comunicação simples, né, com frases curtas? Então, quanto mais você faz um discurso longo e fala, e tenta explicar pior. Não adianta, ele tem um processamento, né, cognitivo que está lento, ele não vai conseguir acompanhar. O outro ponto é que para ele aquilo é verdade. Então não adianta você ficar racionalizando, explicando, porque para ele a sensação que ele tem é que essa é uma situação real. É a mesma coisa que alguém vira para você está aqui assistindo a live, e alguém vira para você e fala assim, você tá louca, você tá olhando, o que você tá olhando para esse celular? Aí você fala assim, eu estou assistindo a live da Juliana. E aí uma pessoa vira para você agora e fala assim, não, você não está assistindo live, não tem Juliana nenhuma fazendo live. Você vai se irritar, concorda? Porque não é real que você está aqui assistindo a live. Então, para quem tem Alzheimer, a situação que está acontecendo para ela é real. Quanto mais você bate a boca com ela, pior. Mais agressiva essa pessoa vai ficar, mais chateada vai ficar. Então, apelar, né, para essa racionalidade é a pior coisa. Agora, qual que é a melhor coisa? É você demonstrar para essa pessoa que você realmente quer ajudá-la a resolver o problema. Então, você vai partir do princípio que aquele problema existe e que você vai ajudar a resolver. Porque o que importa nessa situação para essa pessoa é resolver o problema. O problema para ela existe, lembre-se disso, independente do que você fala, existe. Para ela é um fato. Então, quando você está diante de um fato, o que você quer resolver? Então, o foco nessa relação vai ser você demonstrar para essa pessoa que você vai ajudá-la a resolver o problema. Ela precisa sentir que você está realmente comprometido em resolver esse problema. Então, se o problema é fome, você está comprometido a resolver a questão da alimentação. Se o problema é o dinheiro, você está comprometido a futucar lá os extratos bancários dela e você vai resolver e vai descobrir quem foi que pegou esse dinheiro dela. Então, é demonstrar disposição para você ajudar, tá? Então, quais são as regras, né? Claro que eu falei isso de forma geral e agora eu vou falar para vocês quais são as regras para manejar essa situação. Prestem bastante atenção, tá? Antes disso, quero dar boa noite para Célia, boa noite para Filó, boa noite para Nilda, boa noite para Marinês, Glaciete, tem maior galera aqui no Facebook, sejam bem-vindos, tá bom? E vamos lá, então, para as regras aí do manejo dessas situações de acusações falsas, né? Qual é a primeira regra, gente? A gente tem que aprender a valorizar o sentimento da pessoa. Então, quando você se sente roubado, quando você se sente enganado, né, o que você quer? Alguém, né, que compartilhe desse sentimento, que entenda você, que valorize o que você está sentindo, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai valorizar. Valorizar não é você fazer a revolta dela crescer, não. Valorizar é você demonstrar que você entende o que ela está sentindo, ponto, que você está ali para ajudar, né? Essa tem que ser a sua primeira fala. Segundo ponto, você redirecionar a atenção dessa pessoa. Então, o que a gente precisa lembrar? Quem tem a doença de Alzheimer tem algo que é muito ruim, por um lado, mas para resolver esses problemas cotidianos, tem um lado bom e tem um lado ruim. Sempre tudo tem um lado bom e um lado ruim, que é a questão da perda de memória.
Então, assim, o que vai acontecer? Ela está acreditando naquela situação, ela quer que aquela situação seja resolvida, você vai dar um apoio moral para ela, mas você vai focar a atenção dela para outra coisa. E ela vai desfocar rapidamente. Por que ela vai desfocar rapidamente? Porque ela vai esquecer o que ela estava falando. Então, ela tem uma facilidade muito grande de esquecer. De esquecer o que aconteceu anteriormente, de esquecer o que ela estava falando anteriormente. Então você valorizou o sentimento, foca a atenção para outra coisa, qualquer coisa que ela goste. De ver televisão, de plantar, de comer, de uma música, um outro assunto, né? Você pode fazer a quebra de padrão, assim, mudar um assunto do nada com ela, que ela vai embarcar com você no outro assunto. Essa é uma forma de você resolver o problema, que é redirecionar a atenção. Uma outra questão que vocês, cuidadores, né, também precisam ficar bem atentos, lembrando que eu vou ler todas as perguntas de vocês, tá bom? Que vocês precisam ficar bem atentos, assim, é que a gente sempre tem que testar estratégias, tá? Não existem essas regras, né, de manejo que eu estou conversando com vocês. Existem melhores formas de lidar, mas nem sempre isso vai resolver o problema de todos em todas as situações. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, 80% dos casos vai resolver, mas 20% não vai. Então, o que você tem, você que é cuidador, que é cuidadora, precisa ter disposição para testar. Para todos os dias testar novas possibilidades dentro desse padrão geral, né, de comportamento, de ação que eu estou trazendo para vocês, tá? Esse é um terceiro ponto. Um quarto ponto é que a gente precisa ter uma linguagem corporal adequada. O que isso significa, gente? Por exemplo, o idoso está acusando você que você roubou o dinheiro dele, que você escondeu a roupa dele. Aí você fala assim, não, eu vou te ajudar a resolver. Só que você fala isso de cara feia, você fala isso com raiva, né? Você fala isso com um comportamento, mostrando que você está chateado, que você está com raiva. Então, assim, quem tem a doença de Alzheimer, essa pessoa ela foca muito mais no que você demonstra para ela, né, no seu comportamento, no não verbal, tá, na sua comunicação não verbal, do que naquilo que você fala. Porque às vezes ela nem acompanha aquilo que você fala, né, principalmente se você fala muito, como eu tô falando aqui agora. Então, assim, ela não vai acompanhar. Agora ela tem que olhar para você e sentir que você tá entendendo o que tá acontecendo com ela, ok? E que você vai resolver isso que ela precisa. Então, adequar a linguagem corporal é muito grande. Infelizmente, né, geralmente quem cuida de uma pessoa que tem Alzheimer é uma pessoa só. Essa pessoa vive estressada, né, por conta da sobrecarga, né, física, sobrecarga emocional. E aí o que acontece? Se ela está sempre estressada, a linguagem dela não verbal também vai passar muito isso. A comunicação dela não verbal vai passar isso. E essa pessoa com Alzheimer vai perceber. Então, assim, ela vai olhar nos seus olhos e ela vai ver que você está estressado, que você está agressivo, que você está chateado, ou que você está achando que ela está louca. Tudo isso a gente passa na nossa forma de olhar, na nossa forma de comunicar. Então, a gente precisa adequar essa comunicação, respirar fundo, né? Fazer lá as 3 respirações que a Filomênia ensinou pra gente na semana passada, que serve para isso também. Respira fundo, entenda que não é contra você, entenda que é um comprometimento da doença que está fazendo com que essa pessoa tenha essa acusação. Respire. Ok, eu tô aqui, a gente vai resolver esse problema. Desfoca a atenção. Cria estratégias. Por último, né, e aí eu vou trazer umas dicas específicas para vocês em relação a essas situações que eu citei, mas ainda dentro dessas regras gerais é você aprender com outros cuidadores. Então, assim, participar de grupos de cuidadores é muito bom, porque você vai ver que isso não acontece só com você, só na sua casa. Isso acontece com vários cuidadores e as pessoas utilizam inúmeras estratégias, né? Tanto quanto mais estratégias você perceber que as pessoas usam e você testar, né, melhor, porque como eu falei, às vezes uma dica não vai dar certo com você, dá certo com outra pessoa, mas aí tem uma outra dica estranha, engraçada que alguém faz, né, e que dá certo. Então, o que você tem que fazer? Ouvir outros cuidadores, compartilhar sua experiência com outros cuidadores, porque isso também vai te ajudar, né? Então, o que a gente tem que perceber? Que a gente precisa demonstrar empatia. Só um minuto. Júlia! Gente, meu gato, tem uma caixa aqui que eu comprei um liquidificador aqui, e eu tenho um gato que é o Doce, que ele adora a caixa, ele tá ali rasgando a caixa, fazendo barulho aqui, horrores. Júlia, tira a caixinha daqui pra mim, por favor. Senão, não tem live, né, gente? Então, o que vocês precisam entender? A gente precisa demonstrar sempre empatia, a gente precisa usar a nossa criatividade, né? A gente precisa ter capacidade para estar sempre testando as coisas e para entender que uma vez que essa pessoa tem uma perda de memória, né, que vai trazer para ela essa confusão toda, a gente precisa demonstrar que a gente está ali
para ajudar. Quando a gente demonstra que a gente está ali para ajudar, em geral, as coisas funcionam, essa pessoa vai ficar mais tranquila. E aí, o que eu quero trazer para vocês agora, né? Eu vou trazer para vocês dicas específicas. Então, por exemplo, quando essa pessoa, né, ela acusa que você está prendendo ela dentro de casa, que ela quer sair, você não deixa, o que você pode fazer? Primeiro, né, perguntar para essa pessoa para onde ela quer ir. E aí, quando ela responde para você para onde ela quer ir, você pode virar para ela e falar assim, nossa, sabe que eu estou precisando fazer uma coisa nesse lugar? Porque qual que é o foco aqui? Por que essa pessoa, mais uma vez, né, como eu falei no início da live, por que ela acha que ela está aprisionada? Porque você não está deixando ela sair sozinha. Você também não pode, né, mostrar para ela que ela só pode sair com você. Porque essa sensação de só poder sair com alguém causa agressividade, causa irritação. Então, você tem que fazer com que ela entenda que ela não está presa, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela for sair, você tem que inventar uma história para você ir com ela, entende? E aí, ela vai diminuir essa sensação de estar aprisionada. Então, o que você vai fazer? Perguntar para ela, né? Para onde você quer ir? Aí, ela fala para onde quer ir. Nossa, eu tenho um negócio para resolver lá, né? Você nem precisa, naquele momento, ir com ela. Mas você só pode falar isso. Ó, eu tenho um negócio para resolver. O que você acha, né? De nós irmos juntas ou juntos? E aí, o que você vai fazer? Se você puder ir, você vai. Se você não puder ir, você vai falar, ó, se arruma lá. Ou, ó, tô indo ali me arrumar que mais tarde a gente vai. Ou amanhã a gente vai. Só nisso, de você falar isso pra ela, né? Ela já vai distrair, vai fazer outra coisa e pronto. Quando voltar ao assunto, a gente já vai daqui a pouco. Daqui a mais ou menos 1 hora a gente vai. E aí o tempo vai passando. Lidar com pessoas que têm a doença de Alzheimer tem essa coisa da repetição. Não tem jeito. Isso aí é algo que vocês, se vocês são cuidadores de quem tem Alzheimer, vocês vão ter que treinar. Não tem pra onde correr, tá? É treinar mesmo essa repetição de informações e desfocar o idoso para outras coisas. Isso a gente faz o tempo inteiro, né? Agora, quando essa pessoa, por exemplo, acusa você de roubo, né? Acha que você está roubando as coisas dela, que você está roubando o dinheiro dela, né? O que você pode fazer? Por exemplo, quando é questão de roupas, de objetos, você pode tirar cópia dos objetos, né? Cópia da chave, cópia da roupa que ela acha que ela está sempre perdendo. E extrato bancário, né? Tenha uma cópia, várias cópias de um mesmo extrato bancário e guarde. Entendeu? Quando ela fala assim, estão roubando meu dinheiro, você, vou ali no banco agora, você pode até ir no banco, né? Troca o extrato ali, porque às vezes, por exemplo, claro, né? A renda desse idoso é para ele, então você vai fazer compra, mas até você explicar isso tudo é difícil, né? Então tenha sempre uma cópia. Às vezes ela não vai nem prestar atenção na data ali. Tem a cópia, corta e tá aqui, ó, a cópia do seu extrato. Vamos analisar juntas aqui esse extrato bancário, né? E às vezes você pode ficar com esse extrato bancário ali infinitamente, vai resolver o problema. Agora, por exemplo, roupas, você pode ter roupas iguais, né, guardadas em vários locais, coisas pequenas, né, que essa pessoa sempre perde. Se não forem coisas valorosas, né, obviamente que você não tem condições de comprar, se forem coisas baratas, você pode ter vários objetos iguais. E aí, quando ela falar que sumiu, não, vamos procurar. E tá aqui, ó, achei. Pronto, resolveu o problema, né? Outra questão que é a questão do envenenamento, gente, que é essa questão de achar que o remédio é veneno, que a família tá querendo matar. O que você pode fazer? Pedir para o médico dessa pessoa gravar um vídeo, se ele puder. Tem médico que grava, geralmente eles não fazem questão. O médico, o enfermeiro, algum profissional de confiança desse idoso. Gravar um vídeo ou gravar um áudio falando que ele tem que tomar aquela medicação, né, em tal dose, tantas vezes ao dia. Geralmente isso já resolve. Ou a própria receita, né, você ter aquela receita, colar na geladeira, colar em algum lugar. Toda vez que ele achar que você está dando remédio para matá-lo e etc, para envenená-lo, você vai lá e mostra para ele, né? Agora, quando, por exemplo, é a questão de alimentação, o que você pode fazer? Se programar. Eu sei que a rotina do cuidador não é fácil, mas você pode se programar para fazer a comida junto com essa pessoa. Por quê? Se ela participa das refeições, ela está vendo o que está sendo colocado ali. Então, essa ideia de que você está colocando alguma coisa na comida dela vai sumir. Claro que, Juliana, mas minha rotina é pesada, é difícil, às vezes eu não consigo, mas tenta dar uma organizada na rotina, né, para que essa pessoa possa participar do preparo da alimentação.
Isso vai trazer uma tranquilidade. Ah, ela não tem condições de participar do preparo, tá? Mas deixa ela colocar a comida dela, pelo menos. Pelo menos ela colocando, ela acha que ela tá vendo tudo ali e pronto, e resolveu o problema. Ela não vai achar que tem gente tacando nada na comida dela. Então, são estratégias simples, bobas, mas que funcionam na maioria das vezes. Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje são coisas assim que no dia a dia, né, conversando com os diversos cuidadores, né, nos diversos grupos e os diversos cuidadores que eu acompanho também, que fazem, que dão certo. Então, o que eu trouxe para vocês aqui são dicas realmente de coisas que funcionam bem. Se vocês tiverem mais dicas também, vocês podem escrever aqui, como a Marinês está colocando aqui várias dicas, né? Também aqui no Facebook, né? Como colocou a questão da carteira, e acontece muito cartão. Vocês podem ter, por exemplo, ter cópias de cartão, né? Vocês podem ter carteiras iguais, porque às vezes eles guardam mesmo a carteira nos lugares, não sabem onde guardaram, né? Então, isso é muito importante também. Agora eu vou ler as perguntas de vocês, vou ler os comentários também. Começando aqui no Facebook, a Nilda perguntou o que fazer quando o idoso está trocando o dia pela noite. Então, Nilda, eu tenho, lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma playlist que se chama Doença de Alzheimer. Lá eu tenho várias dicas, tá? É bom você assistir o vídeo inteiro. Por quê? Tem muitas coisas aí que você pode fazer nesse caso, né? Por exemplo, já de cara, né? Ele tá trocando o dia pela noite, de cara, você tem que dar uma segurada durante o dia e não deixar essa pessoa dormir. Ela vai ter que ter atividade durante o dia, porque senão vira um ciclo que você não consegue quebrar, tá? Em geral, o que acontece? Esse idoso, durante o dia, ele não tem a quantidade de atividade suficiente que ele deveria ter, né? E aí, quando chega a noite, ele não tem sono. Ele dorme de dia, de noite ele não vai dormir. Tem várias outras dicas também, mas assim, de cara, você já pode começar amanhã programando um conjunto de atividades para esse idoso fazer durante o dia. Respeitando, né, claro, as possibilidades dele, que a gente também não pode entupir uma pessoa, né, que tem a doença de Alzheimer de atividade o tempo inteiro, porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Essa pessoa também vai ficar cansada, vai ficar estressada, mas ela tem que ter atividade, tem que participar das coisas. Se ela anda, se ela tem condições de lavar uma louça, de arrumar uma casa, fazer um exercício físico, ela tem que ter atividades. Aí, no primeiro dia, já ela não dormindo, à noite, ela já vai dormir mais. Agora, tem dicas de higiene do sono, tem dicas em relação à roupa, tem dicas em relação, por exemplo, à questão da ingestão de água à noite, tem várias dicas lá no vídeo. Aí você pode procurar lá no meu canal do YouTube, tá bom, Nilda? Que tem bastante coisa falando lá, né, sobre esse assunto. Tem insônia na doença de Alzheimer, distúrbios de sono na doença de Alzheimer, e tem também o que fazer quando o idoso troca o dia pela noite. Esses 3 vídeos aí já vão te ajudar bastante, tá bom? Kevin, boa noite, seja bem-vindo. G, deixa eu ver o que o G colocou aqui. Então, gente, eu vou focar na live de hoje, né, no tema da live de hoje. Eu vou fazer o seguinte, por exemplo, né, o G colocou aqui, o que eu faço quando a paciente começa a estranhar, né, as pessoas e começa a querer bater. Também tem dicas lá no meu canal do YouTube, como fazer nessa situação, né, passar segurança, passar tranquilidade, né. A gente volta nessa questão da linguagem não verbal também. Por mais que ela não te conheça, se você demonstra carinho, demonstra que você tá ali para cuidar, para ajudar, né, essa sensação de amor a gente consegue passar no olhar. E isso já acalma, né? Sabe quando a gente faz com o neném, né? O neném que tá ali, ele não tá entendendo nada que a gente tá falando, mas ele tá vendo que a gente tá passando carinho, que a gente tá passando amor. Isso acalma. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com quem tem a doença de Alzheimer, né? A Liliane colocou uma dica aqui também. Com relação ao dinheiro, eu deixava várias notas de R$2, já que ele não tinha mais noção de valor. Pois é. É uma outra estratégia com a questão do dinheiro também. Vocês podem tirar cópia do dinheiro, por exemplo, né, Lili? Se ele tiver ainda nessa de saber, né, qual é os R$50, R$20, tira cópia do dinheiro, cópia colorida, corta e bota pela casa inteira. Guarda em vários lugares. Quando ele falar que sumiu quanto? Toma aqui, ó, tem tanto aqui. Aí pronto. Né, Tita? Boa noite, Tita. A gente tem que levar de uma forma mais leve, né? G falou que me mandou um áudio, depois eu dou uma olhadinha, G. Lustosa, cuido da minha mãe com Alzheimer, concordo com tudo que ela fala. E aqui só tem amor, carinho, alegria. Ah, que bom, Lustosa. Você é nova aqui, não é? Acho que você é nova, não lembro de ter visto o seu perfil aqui, não. Psicopedagoga Adelaide, se é fome e ela comeu há pouco tempo. Também tem um vídeo lá no canal do YouTube, tá, Adelaide?
falando sobre essa questão de distúrbios alimentares na doença de Alzheimer. Pode procurar lá na minha playlist, bota Juliana Benevides, distúrbios alimentares, eu acho que você já acha. Ou vai na minha playlist doença de Alzheimer e vai olhando que tem sobre a questão da alimentação também dicas específicas, né? Como, por exemplo, quando esse idoso está nessa fase, né, de ficar achando que não comeu e tal, o que você vai fazer? Você não vai ficar toda hora dando um prato enorme de comida para ele. Agora, se ele está nessa fase, você já sabe, o que você vai fazer? Fez o almoço, ao invés de você dar o prato inteiro, você dá um quarto do prato. Por quê? Porque daqui a meia hora ele vai pedir comida de novo. Você dá mais um pouquinho. Daqui a meia hora ele pede mais, você dá mais um pouquinho. Então, você vai assim, todas as refeições dessa pessoa você vai parcelar, tá? Vai fazer a menor refeição, né? Já que você sabe que ela vai pedir toda hora, você vai dar sempre um pouquinho só de cada coisa. Por quê? Porque ela vai pedir de novo. Outra questão é você prezar só por alimentos saudáveis, tá? Porque quando você preza só por alimentos saudáveis, ainda que ela coma mais um pouco, ela tá comendo coisas saudáveis, então menos mal. Agora, se na sua casa só tiver pão, biscoito, refrigerante, aí ferrou, né? Porque aí vem diabetes, se essa pessoa já não tiver, vem outros problemas de saúde, vem obesidade, enfim, só piora. Outra questão também é diminuir a disponibilidade de alimentos na casa. Por exemplo, tem casas, eu acho até legal, que você está sempre com muitas frutas, né, muitos alimentos assim pela casa, mas para quem está nessa fase não é bom. Porque toda hora ela vai ver e toda hora ela vai comer. Então tem que ter menos disponibilidade de alimento também. E sempre tem, gente, como eu falei para vocês, tem que ter atividade para quem tem Alzheimer, né? Eu tenho vídeo lá no YouTube também falando sobre como trabalhar, né, essa questão da cognição, as atividades, né, de estimulação cognitiva, como fazer, assim, o que você tem que observar, os cuidados que você tem que observar, por exemplo, no humor do idoso, se ele está gostando, se ele não está, se está pesado demais, se está difícil demais, mas ele tem que se manter em atividade, porque isso ajuda em tudo, isso ajuda na questão do sono, isso ajuda a diminuir esse distúrbio da alimentação, isso ajuda a desfocar nessa questão das acusações, né, isso diminui a ansiedade, então ele sempre tem que estar muito ativo. Isso é muito importante, né? Deixa eu ver a Filó falando que eu sou VIP. Obrigada, Filó. Seu amor. Célia, boa noite. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tita, professora, agradeço a dedicação nesse momento. Observamos que a vida importa. Tita, a gente tem que estar sempre fazendo a nossa parte, né? Eu gostaria, gente, de estar muito, muito, muito mais tempo com vocês, né? Marinês, Tita, que já me acompanham há muito tempo aqui. Sabe, assim, o quanto que eu já... Teve épocas que eu fazia live quase todos os dias, né? Tanto que hoje nós estamos na live 505. Então, eu já fiz muitas lives. Hoje eu consigo vir aqui uma vez na semana, às vezes duas, às vezes uma vez a cada 15 dias, né? Mas eu tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube. Isso que eu quero, assim, sempre trazer para vocês, né? Veio aqui, ó, Juliana não tá fazendo live todo dia, beleza, mas no YouTube tem muita coisa, não só sobre doença de Alzheimer, gente, sobre longevidade, gerontologia. Você tá estudando gerontologia, tem muitos vídeos lá. Alimentação saudável para idoso, tem lá. Idoso com problema no sono, idoso com problema urinário, idoso com dor nas pernas. Tem muita coisa no meu canal do YouTube. Então, o que vocês podem fazer? Qualquer assunto relacionado ao idoso, vocês vão colocar Juliana Benevides e o assunto que vocês estão procurando. Porque vai aparecer. Eu faço essa didática tentando ensinar isso para vocês todo dia, para vocês experimentarem. São 505 vídeos, gente. Tem muita coisa, tem muitas aulas lá para vocês. Então tem que aproveitar. Quem cuida de quem tem a doença de Alzheimer, né? Tem duas playlists lá. Uma playlist assim, inicial, tá, gente? Então, assim, você sabe nada sobre a doença de Alzheimer. Tem uma playlist lá chamada Mini Curso SOS Alzheimer. São, eu acho que 6 vídeos. Então, ali eu falo resumidamente das fases da doença, o que acontece, como lidar com o idoso. Resumindo, aí você vai assistir todos esses vídeos. Assistiu esses vídeos, o que vocês vão fazer? Tem outra playlist doença de Alzheimer. Aí nessa playlist tem tudo, causas da doença de Alzheimer, a alimentação para prevenir Alzheimer, quais são as questões que estão envolvidas no surgimento da doença de Alzheimer, como a questão do sono, como a questão da alimentação, como a questão do estresse. Tem tudo, desde prevenção, desde cuidar a quem tem a doença de Alzheimer, tem muita coisa. Lembrando que agora eu tenho um blog também, julianabenevides.com. Sueli, Juliana, fala um pouco sobre a diferença do tecnólogo e bacharel em gerontologia. Então, Sueli, não vou falar nessa live agora, que é muito específico, né, relacionado a quem tem a doença de Alzheimer, mas eu tenho lá também, Sueli. Se você ainda não conhece, lá no meu canal do YouTube também tem 2 playlists sobre gerontologia. Uma que é o mini curso Introdução à Gerontologia, tá lá, tá?
Você pode assistir. E aí tem outra playlist, assim, gerontologia. Aí nessa playlist, Sueli, você vai encontrar os vídeos que eu falo sobre a diferença de tecnólogo, de bacharel, de especialista, o meu posicionamento em relação a isso, que é o mais aberto possível, né? Então, pode assistir lá, que tem muita coisa nessa playlist sobre gerontologia para vocês que estudam, tá bom? Tita, que delícia, Tita, que você gostou. Filó, muito material, né, Filó? Tem muita coisa, tem bastante coisa mesmo em todas as minhas redes sociais. Boa noite, Ione. Gratidão. Gente, quero agradecer aqui a Marinês, né? Marinês colocou várias dicas no Facebook. Marinês cuidou da mãe dela. Marinês coordena grupo de cuidadores. Então, quem tá assistindo aqui pelo Instagram, depois olhem a live, os comentários da live no Facebook, tem muitas dicas da Marinês aqui, que também pode ajudar vocês, tá bom? E é isso, vou finalizar a live de hoje. Amanhã eu vou publicar um artigo também sobre esse assunto. Ele vai estar lá no meu blog, tá bom? Vou colocar o link para vocês aqui no Instagram, no Face, no YouTube. Mas é só entrar amanhã lá no julianabenevite.com que vocês vão encontrar um artigo no blog falando sobre esse assunto, tá bom? No mais, quero agradecer a participação de vocês. Pedir a quem não compartilhou essa live, gente, compartilhe, por favor, em todos os grupos de vocês. Pega o link no YouTube. Essa live vai para o YouTube daqui a pouquinho. Pega o link do YouTube e manda para todos os grupos aí, porque tem muita gente, mas muita gente que cuida de... São 3 milhões de pessoas com doença de Alzheimer no Brasil. Então, assim, tem muita gente que precisa desse vídeo. E para que esse vídeo chegue a essas pessoas, depende de quem? De vocês que estão aqui assistindo, tá bom? É isso, gente. Forte abraço, Célia, Tita, todos os demais, Lili, toda a galera aí que esteve aqui no Facebook, no Instagram e quem vai assistir no YouTube. Gratidão, não deixem de avaliar a live, tá bom? É muito importante que ao final da live, quem tá aqui no Facebook, deixe um comentário, gostei, não gostei, o que você gostou, o que você aprendeu, ou o que você não aprendeu, o que foi ruim. E no Instagram também, a live vai para o IGTV. Então, se você puder fazer um favor para mim, se você foi beneficiado com essa live, daqui a 1 minutinho a live vai estar no IGTV. Deixa um comentário lá para mim. Esse feedback é muito importante, tá bom? Gente, forte abraço, então. Até a próxima live, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau.